Passou para todos, aqui é o Diácono Mastro Braz. Estou feliz de estar aqui mais uma vez e poder fazer um vídeo, um pequeno vídeo de estudo. E eu gostaria de falar hoje sobre o calvinista e arminiano. Calvino e Jacó Hermínio. Eu sou arminiano pela misericórdia, pela graça e pela fé. E estou muito feliz de poder fazer esse pequeno vídeo. Qual é o pensamento dos calvinistas? Os calvinistas entendem que a eleição ela é individual. Ele ocorreu desde a eternidade. Desde o decreto eterno, desde a eternidade. Quando Deus escolheu as pessoas que vão ser salvas e as pessoas que não vão ser salvas. Baseado nisto, ele entendia uma doutrina de dupla predestinação, na qual aquelas pessoas não têm como sair do projeto de Deus. Não tem como frustrar os planos de Deus. O pensamento dos discípulos, né, de Calvino, né? Se você for ler lá a Constituição no livro 1º, do capítulo 18 e o artigo 3, e tem outros também que não vou mencionar por causa do tempo. São um dos pensamentos que eu não concordo muito. Não aceito. Mas você que se diz calvinista, você dê uma olhada nesse artigo aí, veja o pensamento dos discípulos de Calvino. E eu que sou arminiano, entendo diferente. Os arminianos entendem um pouco diferente. Nós entendemos que Deus elegeu, né? Mas não um indivíduo, não a pessoa, e sim a corporação. João 3,16. Nós chamamos isso de eleição corporativa. Eleição corporativa. Deus não escolheu pessoa, mas a igreja. Deus não escolheu judeu, mas Israel. Aleluia. É uma eleição condicional. Como posso falar? Se a pessoa crer e receber a Jesus Cristo, ela é enxertada na igreja. E pode ser salvo ou não. Eleição potencial, posso falar assim, eleição potencial, eleição condicional, livre-arbítrio. Agora você que é calvinista, temos amigos calvinistas, eu gosto muito de homens de Deus. Eu quero que você me explique esse texto aqui que fala em João capítulo 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e o escolhem e lança no fogo, e ardem. Observa aqui, a vara em mim quer dizer, preste atenção, a pessoa em comunhão, pessoa convertida, Jesus está falando. Não é a vara, né? Pessoas que estão no mundo, não, irmão. Tem salvação para eles, tem, mas eles estão ali perdidos. É a vara que está em mim. Você que se diz eleito, salvo, predestinado, uma vez salvo para sempre. Não perde a salvação porque Deus determinou pessoas para ser salvas, outras para ser perdidas. Esse pensamento está errado. Deus está falando aqui, toda a vara em mim, que está na igreja, servindo, é aquele que está em comunhão, convertida, salva. Se não der fruto, arranca. Tem a tradução que diz arranca, corta, atira fora. Explica esse texto, amigo. E também Lucas capítulo 15, se não me falha a memória, filho pródigo. Vamos lá, né? Vamos para Lucas.
pra gente ler, que eu gosto de ler, porque a gente lendo, tá mostrando aqui, tá mostrando na Bíblia, aí não tem conversa não. Aí Lucas 15, é isso mesmo, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, vê o que diz. Olha, 15, o verso... Opa, tá longe. 15, o verso aqui, ó. E o verso 18, veja. Olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O filho pródigo representa o homem caído no pecado. Aqui está representando o homem caído no pecado. Olha, levantar-me-ei, escolha, livre-arbítrio, irmão. Explica esse texto. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ele se arrependeu dos feitos, dos erros dele. Escolheu. Porque Deus, ele não escolhe ninguém robô não, irmão. Esse pensamento que Deus, ele fez você robozinho ali. Você tá forçado ali. Adorar força ninguém não. Força Deus fez você com um pensamento próprio. Deus fez você livre. Adão e Eva livre para escolher, comer de todas as árvores aqui, menos a do conhecimento do bem e do mal. Deus deu um limite. Deus limitou. Que tem que mostrar, irmão. Feito lá no céu. Lucifer, que hoje é o diabo, a escolha dele, irmão. Ele escolheu. E a terça parte que caiu com ele. Escolheu. Irmão, aqui Adão também, Adão e Eva escolheu. Deus, ele colocou ali a lei, determinou que o limite é aqui, ó. Tem que ter limite, tudo, irmão, tem que ter limite, irmão. Olha, fala em Apocalipse 3:11 assim, ó. Eis que vem o Senhor, a dizer de Deus, presta atenção. Eis que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, irmão, guarda a tua salvação, perseverar. Olha, ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. Olha a exigência de Deus, ser fiel até a morte. Irmão, tem vários textos aqui, irmão. O tempo é curto, estou correndo aqui. Romanos capítulo 2, versículo 11. Deus não faz acepção de pessoas. Lê lá. Romanos capítulo 2, versículo 11. Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou ler. Romanos 2:11. Romanos 2:11 aqui, ó. Olha o que diz. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Tem vários textos, irmão. Vários textos que puxam para o livre-arbítrio. Romanos 11:32. Todo tem a misericórdia. Todos têm a misericórdia. Romanos 11:32. Romanos 11:32. Aleluia. Olha, 11:32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos a de misericórdia. Todos. Ele separou aqui você, aleluia. É todos. Todos está debaixo da misericórdia. Tem mais, irmão. Tem aqui, ó, 1 Timóteo 2:4. O desejo de Deus é que todos se salvem. Lê aí, irmão. Abre a Bíblia aí, irmão. Esperando o que, meu abençoado? Abre aí, ó. Primeira carta a Timóteo 2:4. Primeira carta a Timóteo 2:4. Abre aí, irmão. 2:4. Olha, 2:4 é o que diz. Porque, aí, 2:4. Que quer que todos os homens se salvem. Opa aí. Que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade, irmão. Para com isso, irmão. Para com isso que Deus determinou que a pessoa para o inferno. Que é isso, irmão. Ele quer que todos se salvem, irmão. Todos se salvem. Todos se salvem, irmão. É tremendo. Tem mais, irmão. Tem mais aqui, ó. Ó, vamos lá. Vou puxar para Tito, a salvação a todos os homens. Tito 2:11, Tito 2:11, irmão. Puxa aí, irmão. Olha, Tito 2:11, Tito 2:11. Veja o que diz. Glória a Deus. Olha. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazer a salvação aos eleitos. Que é isso, irmão? Tá lendo errado. Vamos ler com atenção e direito correto. Olha. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazer a salvação a todos os homens. Todos, aleluia. Todos, irmão, tá debaixo, meu irmão, da misericórdia de Deus, da salvação. Aleluia. Você tem que dar o primeiro passo para Deus. Deus já fez por você na cruz do Calvário, rasgou o véu. Agora você tem que dar o passo, aleluia. Glória a Deus. Aqui, muito mais. Romanos, eu falei a todos andaram debaixo da condenação. Romanos 5:18, Romanos 14:12. Cada um vai dar conta a Deus.
Ora, primeira carta aos Coríntios 9, 27, Paulo crê na possibilidade de ficar reprovado. Irmão, primeira carta aos Coríntios, lei, a primeira carta aos Coríntios, 9, 27, vamos lá, né? 9, 27, olha aí. 9, 27. Paulo ficou na possibilidade aqui, ó, da possibilidade de ficar reprovado. Lá dizer, irmão, aqui, ó, 9, eu leio a Bíblia 27, aqui, ó. Olha. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo falando isso, irmão. Mas não é eleito, não é salvo para sempre, já não é salvo. Irmão. E outra coisa, irmão, aqui na mesma, primeira carta a Coríntios, capítulo 10, Paulo está escrevendo isso para a igreja. Só entra em Canaã celestial quem for fiel. Aqui, ó, essa carta de Coríntios, não vou ler não, que é muito grande, vou ler com calma. Tem cinco pecados que o povo não entrou lá em Canaã. Paulo falando do tempo de Moisés, do povo. Paulo está fazendo um paralelo nesse capítulo de 1 carta de Coríntios 10. E ele está falando para a igreja, da mesma maneira que o povo pereceu. Se nós também nos estiver enquadrados nisso aqui, cobiçando, na idolatria, na prostituição, tentando a Cristo, murmurando, irmão, pecamos, irmão. E mesmo assim, dentro da igreja, não vamos entrar na Canaã celestial. É livre-arbítrio. Depois você lê com calma. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu não vou ler porque ela vai do 1 até o 13. É muito tempo. Você não diz que já é salvo? É salvo para sempre? Explica esse texto. De 1 carta aos Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 12. E 1 Coríntios 10, 12. Explica aí. Recomendação pessoal. Eu entendi isso aqui, ó. É recomendação pessoal, fala para a igreja. Mas individual. O que significa? A palavra. Tem um versículo aqui, pessoal. Só vou ler um aqui, para não ficar em branco. Aqui, ó. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Veja o que diz. Aquele, pois, que cuida estar em pé, ore que não caia. Você já disse que já está salvo para sempre? Você que cuida estar em pé, ore para não cair, irmão. Pensou salvação, irmão. Está em pé, está em obediência. E o que significa cair aqui está em desobediência. Perdeu o rumo, perdeu o alvo, sair dos planos. O que significa cair é isso aí. É perder o rumo, sair do ramo, irmão. Uma vez salvo para sempre, não existe não, irmão. Aleluia, não existe não, isso aí não. Você tem que ser fiel até o fim. Aleluia. Ser fiel até o fim. Irmãos, abra aí, irmãos. Vamos lá para o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 30. Vamos lá para Deuteronômio, irmão. Também no Velho fala, olha. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20. Eu não vou ler todo, porque é muito tempo. Mas eu vou botar alguns versículos aqui, ó. Olha o que diz. Vês aqui. Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ameis o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multiplique. O Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Vamos logo aqui para o 19. Olha, verso 19, do capítulo 30 de Deuteronômio, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Aleluia. Escolhe. Livre-arbítrio, irmão. Você tem que escolher. Ó, para perder um tempo, ó. Ezequiel 18, corra lá para Ezequiel 18, 20, 24. Ezequiel 18, 20, 24. Corra aí, irmão. Ezequiel 18, 20, 24. O que é que diz, ó? Olha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça dos justos ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Lê aí, irmão. Mas, se o ímpio se converter... Aqui, irmão, você diz que o ímpio já está perdido? Aqui, irmão. É clara a Bíblia, irmão. Lê aí, irmão. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 24. Olha. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, Deus falando, de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, aleluia. Mas desviando-se o justo, vai falar aqui dos eleitos, dos salvos, sou salvo, salvo para sempre, dos eleitos, ó. Olha. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão? Com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Aqui é a escolha, irmão. Se Deus deseja que o ímpio se converta, como é que ele já determinou pessoa para ir para o céu e outra para o inferno? Não, irmão. É escolha, livre-arbítrio, irmão. Lê aí, Ezequiel capítulo 12, versículo 20 do 24. Me explica isso, irmão. Manda aí por escrito aí no vídeo aí. Irmão, livre-arbítrio, você escolhe, irmão. Você quer ir para o céu, você quer ir para o inferno, irmão. Escolha. E outra coisa aqui, ó. Vamos lá, tem mais aqui, irmão. Aqui, ó. Aleluia, tem mais aqui, irmão. É profundo, é tremendo, é tremendo. Aleluia. Aqui, ó. Vamos usar um texto que os calvinistas usam. Em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para a filha de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, meu irmão, vê só. Eu sou um dono de uma empresa. Aí que é o segundo, Paulo está usando uma linguagem, aleluia, aleluia, similar com o de Apocalipse 13:8. Aceitar Cristo é entrar no plano que o Pai realizou, no plano que foi realizado, é isso mesmo, no plano que foi realizado antes da fundação do mundo. Tá me entendendo? Porque eu só sou o dono da empresa, irmão. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, para explicar isso aqui melhor. Olha, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, né? Apocalipse 13, 8. Vamos lá, irmão, corre aí, irmão. Cada hora. Apocalipse 13, 8, é o que diz, ó. Apocalipse 13, 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu te pergunto aqui, ó. Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Não. Jesus foi morto há 2.000 anos, mais de 2.000 anos, mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Foi isso mesmo. 2.000 anos e meio por aí. Mais de 2.000 anos. Mas não foi morto antes da fundação do mundo, não, irmão. Isso aqui é o quê? Isso aqui, pra você entender, é o plano, irmão. O plano. Quando você aceita Jesus, você entra no plano de Deus. Tá me entendendo? Você entra no plano de Deus. Apocalipse, Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Não. Esta passagem quer dizer o plano que Deus preparou antes da fundação do mundo. Porque Deus era onisciente, irmão. Ele preparou antes da fundação do mundo. Porque Deus, na sua onisciência, e dentro da onisciência, tem a presciência, não é isso? Deus sabia de tudo. Sabendo que o homem iria pecar, aleluia, ele providenciou o plano. Essa é a explicação. Essa é a explicação. Aí Paulo aqui disse aqui, ó. Aqui, ó. Como também nos elegeu. Nos elegeu. Para que Paulo está escrevendo isso aqui, irmão? Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Para a igreja de Efésios. Não foi para Tito, não foi para... Não, para a igreja de Efésio, irmão. Nos, olha, plural, nos elegeu nela, nos predestinou.
Irmão, cuidado com esses textos que vocês estão lendo aí e tá misturando tudo, irmão. Ó, Romanos 9, 9:13, escolha de Israel. Por aí, Romanos capítulo 9, versículo 3, escolha de Israel. Colossenses capítulo 1, 19:3, a salvação, aqui ó, se você for fiel, advérbio, né? Vamos ler, advérbio de dúvida, né? Se, um advérbio de dúvida. Se você for fiel. Leia lá, Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 23. E 1 Carta de Coríntios 4:3, né? É muito importante para o livre-arbítrio você ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 4. E, irmão, para fechar aqui, um texto que vocês usam muito. Jeremias. Jeremias primeiro, vamos lá. É muito texto, irmão. Aí a gente fica aqui querendo pegar o texto mais, né? Fácil de se entender, mas o tempo não deixa. Está em 20 minutos, 21 minutos. Jeremias capítulo 1, versículo 5, que vocês usam muito, os calvinistas. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Diz aqui, usa aqui para salvação, irmão. Esse texto aqui não é para salvação, não. Isso aqui, irmão, aleluia. Deus escolheu Jeremias para ser profeta. Desempenho ministerial. Como está dizendo, eu sou o dono de uma empresa. Eu escolho o que eu quero. Um para ser gerente, outro para ser telefonista, outro para ser motorista. Eu escolho o que eu quero, porque eu sou dono da empresa. Isso aqui é a soberania de Deus. Deus escolheu um para apóstolo, um para, né? Você sabe daquela passagem, né? Deus escolheu um para, né, pastores, um para apóstolos, um para doutores. Não, aqui o desempenho ministerial e não para a salvação. Aí o texto aqui de Jeremias, aí diz que foi para a salvação. Não, irmão. Aqui, ó. Santifiquei as nações e te dei por profeta. Por profeta, escolhe Deus, como escolheu também Moisés, por ler lá, escolheu Davi. Aqui é o desempenho ministerial, não para a salvação, irmão. Para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Amém? Então, irmão, para fechar aqui, irmão, o tempo já passou. Aleluia. Como disse a você, aleluia, Deus ele é tremendo, Deus ele é fiel, Deus ele é grande. Aleluia. Aqui, ó. Deus não faz acepção de pessoas, eu disse a você já. Aleluia. A salvação é para todos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Lá, primeira carta, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 1, todos tenham misericórdia. Romanos capítulo 2, versículo 1, Deus não faz acepção de pessoas. Segunda, Tito capítulo 2, versículo 1, a salvação é para todos. Pode ler aí. A salvação é para todos. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele é fiel. Deus ele é tremendo. Glória a Deus. E tem mais aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que o que já uma vez foram iluminados, salvos, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Para irmão, é claro. Irmão, aleluia, glória a Deus. A salvação aqui, irmão, é para todos. A salvação é para todos, irmão. Todos. Aleluia. E aqui, irmão, como eu disse para você, para fechar aqui, Jesus, ele veio para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. O amor dele é com toda a humanidade. Toda a humanidade, irmão. Todos estão debaixo da graça. Todos estão debaixo da graça de Deus. E eu peço que você ore por mim, para que Deus continue me abençoando, para que não pare só nesse vídeo, e que eu continue cada dia mais fazendo a vontade de Deus, tendo sede de santidade. Aqui, a primeira carta de Coríntios 4, 3 e 4 é assim, ó, muito importante.
livre-arbítrio. É 1 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 4. Olha. 4, 3 ao 4, é o que diz. 4, 3 ao 4. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E Paulo se achava justificado, olha para aí, para você ver, né, irmão? E você vê também na meditação de Jeremias, capítulo 3, 22, as misericórdias do Senhor, né? Ele não nos deixa nós ser consumidos. Ele está cuidando de nós, a misericórdia do Senhor. Isto para a gente é uma vitória. As misericórdias do Senhor cuida de nós. Cristo morreu pelos ímpios, então todos podem ter a salvação. Romanos 5, 6. Romanos 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, irmão. É claro, irmão. Cristo morreu por todos. Cristo morreu por todo ser humano. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que você depois leia com calma. Como eu disse a você, que você lesse com calma. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10. Leia com calma e depois você manda alguns pensamentos seus para nós juntos compartilharmos, se estudarmos juntos. Porque estamos aqui para aprender um com o outro. Porque eu creio que Deus, Ele amou todo mundo e deu a salvação para todo mundo. Deus, Ele quer que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Ele quer que todos se salvem. Todo ser humano. Não tem isso de escolher aquele outro, de um país, de outro país, judeu, não existe isso. Deus, Ele quer que todo ser humano se salve. Isso é bíblico. E eu peço que você ore por mim. Eu estou muito feliz de estar fazendo mais esse vídeo. O tempo se passou, gostaria de falar mais, estar aqui procurando mais algum texto, mas o tempo já passou. E tem aquele texto também de Jacó, né? Que a turma fala que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Ali Jacó simboliza Israel, povo. E Esaú, os edomitas. Entendeu? Aí eu digo a você que Deus tem que ver o contexto. Você tem que ler o contexto com calma. Analisar. Buscar entendimento. Ver a origem do texto. A época, com quem está falando. O que significa aquele texto. Entendeu? Porque Deus, Ele amou todos. O amor de Deus amou a Agabe. Amor de pai para filho. Não existe isso de Deus predestinar a pessoa, determinar que a pessoa para o inferno, que a pessoa para o céu. Não, isso não existe. Deus, Ele colocou tudo debaixo da graça. Deus criou você com livre. Deus quer que você ame Ele com a sua vontade, com o seu ser. Que você tenha comunhão com Ele. Procure amar Ele com sua vontade. Você querer, não forçado por alguém, não alguém mandando. Você tem que amar do seu jeito. Você tem que procurar amar o Senhor. Você não é feito um robô, não. Você tem um livre-arbítrio, vontade própria. Você tem a intimidade com Deus. Você procura intimidade com Deus. Deus quer relacionamento, você com Ele. Essa é a vontade de Deus. Essa conversa de uma vez sal para sempre não existe. Isso é fora do contexto bíblico. Deus amou a todo mundo. Deus quer todo mundo no seu plano. Todo mundo está no seu plano de salvação. Você tem que procurar. Você tem que escolher. Você tem que escolher. A escolha é sua. Tá entendendo? A escolha é sua. E não Deus determinar, desconcretizar. Não, isso é pro inferno. Aí tem um Deus injusto. Eu não creio um Deus desse. Um Deus injusto. Então Deus está compartilhando com o pecado. Se Deus detonar você pro inferno, você vai ficar fazendo o quê? O que é errado para ir pro inferno. Então Deus está compartilhando com o pecado. E Deus não compartilha com o pecado.
Deus ele abomina o pecado. Então, você tem o livre-arbítrio. Ame ao Senhor, procure servir ao Senhor, faça a vontade de Deus. As portas estão abertas. Aleluia. Você pode escolher Deus. Aleluia. E Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe firmar com a sua força de vontade, com o seu empenho, aleluia. A salvação de cima para baixo, creio nisso, o véu se rasgou, vem de cima para baixo, tanto de baixo para cima. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que zelar pela salvação, pelo presente que Deus lhe deu, zelar, se firmar, buscar, dedicar. É isso que Deus quer. Fica na paz, que Deus te abençoe, compartilha aí, manda esse vídeo para outro, manda comentários, aleluia. E me ajuda no entendimento. Aleluia, eu estou aqui para aprender cada dia mais. E que Deus nos abençoe. Tchau. Graças a Deus, de coração arminiano, Deus está conosco. Amém? Jacó Hermínio. Dê um pouco sobre ele. Deus te abençoe. Tchau.